Evangelho segundo São João, capítulo 14, o verso 27, assim diz o texto sagrado: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Obrigado ao Senhor por estarmos em tua santa presença. Obrigado ao Senhor pela tua santa palavra. Obrigado ao Senhor pelo teu Santo Espírito. Que tudo que viemos fazer concorra para a tua glória. Auxilia-me através do teu Espírito Santo, para que eu transmita algo que possa levar, ó Pai, que a identificação da tua igreja. Eu oro ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Por aceitar, irmãos. Para nós compreendermos aqui esse texto, é importante que nós venhamos entender qual é o contexto no qual Jesus ele proferiu aqui esta mensagem. Jesus, ele estava no cenáculo e ele profere então aqui esse sermão. Jesus ele percebe que todos os seus discípulos eles estão ali conturbados, eles estão entristecidos, eles estão aflitos, visto que Jesus já havia anunciado a eles que ele iria partir. Os discípulos eles estão conscientes da morte de Jesus que estava iminente. Aquela era a quinta-feira que antecedia a crucificação de Jesus. Jesus então reúne os seus discípulos no cenáculo e percebe que na verdade todos eles estão aflitos. Ele começa o seu discurso no capítulo 14, o verso 1, dizendo: não se turbe o vosso coração. Jesus está consciente que eles realmente estão conturbados, que eles estão tristes, que eles estão angustiados. Jesus percebe isso e busca então apaziguar o coração deles. Aquele momento que eles estavam era um momento de aflição, visto que aquela era a quinta-feira do Getsemane, aquela era a quinta-feira do suor de sangue, aquela era a quinta-feira da traição de Judas. Inclusive, naquele momento, o Judas já havia saído para conspirar junto com os sacerdotes contra Jesus. Aquela era a quinta-feira da negação de Pedro, aquela era a quinta-feira em que Jesus ele seria preso. Era o momento então que todos os discípulos estavam aflitos, os discípulos estavam angustiados, havia realmente um momento de desespero no coração daqueles discípulos. Jesus, ele percebe que todos eles estão aflitos, conturbados, e Jesus promete para eles a paz. Chegando aqui no verso 27, ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus então, ele promete a paz aos seus discípulos em momento de caos. Ele promete a paz para eles em momento de desespero. Ele promete a paz para ele em momento de perseguição, de guerra, de aflição, no momento que eles estão conturbados, no momento de caos, no momento de aflição. É dentre essas circunstâncias que Jesus então promete a paz para eles. Esse verso, o verso 27, no qual fala sobre essa promessa de Jesus, no qual garante a paz para eles, nós podemos ver 4 características que envolvem então este versículo. A primeira característica é a sua natureza, a segunda é em relação à sua origem, a terceira em relação ao seu contraste, e por último, Jesus ele fala sobre o resultado aqui da paz. Vamos ao texto. O verso 27, Jesus ele começa dizendo: deixo-vos a paz. Nós vemos aqui que a paz que Jesus ele promete é a paz verdadeira. A paz no qual Jesus promete aos seus discípulos é a paz divina.
A sua natureza, ela é a natureza divina. E essa paz, no qual Jesus, ele promete que a paz verdadeira, ela só pode ser alcançada por Deus. Somente quem pode dar essa paz é através da reconciliação com Deus em Jesus Cristo. A questão é que todos os homens, eles estão em pecado. Todos os homens estão separados de Deus. A condição do homem é que ele está morto em espírito. A questão é que o homem está separado de Deus. E para que o homem tenha essa paz, ele precisa se reconciliar com Deus, para que alcance essa paz, visto que essa paz, ela é de natureza divina. Para que o homem tenha a paz, ele precisa de se reconciliar com Deus. Colossenses, capítulo 1, verso 20 diz: e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Somente através da reconciliação com Deus, somente de restaurar essa inimizade, somente depois do homem ele se tornar justo diante de Deus, ele pode ter paz com Deus, visto que essa paz do qual Jesus ele promete, ela é de natureza divina. E essa inimizade que faz com que o homem se torne inimigo de Deus, com que o homem não tenha essa paz, essa inimizade com Deus, ela acaba na cruz. Romanos, capítulo 5, verso 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus, ela passa a ser o alicerce, a estrutura, o meio pelo qual toda e qualquer outra paz nós possamos alcançar nesta vida. Não há como nenhum ser humano ter uma paz real, uma paz verdadeira, uma paz no seu cotidiano, experimentar uma paz, se primeiro ele não tiver essa paz divina, se primeiro ele não reconciliou-se com Deus, ele restaurou a sua condição diante de Deus. Há necessidade, então, para que o homem se reconcilie com Deus, e ao se reconciliar com Deus, através de Jesus Cristo, só então o homem pode experimentar qualquer outro tipo de paz nesta vida. É por isso que o Evangelho, ele é conhecido como o Evangelho da paz, visto que o Evangelho, ele trata da reconciliação de homens que outrora eram inimigos, homens que outrora eram pecadores, homens que outrora estavam separados de Deus. E o Evangelho da paz, ela traz então essa reconciliação de homens com Deus, trazendo essa paz ao coração do homem. Efésios, capítulo 6, o verso 15 diz: e calçados os pés da preparação do Evangelho da paz. A paz com Deus, que nos torna justos diante dele, resulta então em uma paz experimental. É em virtude de você ter uma reconciliação com Deus, é em virtude de você ter paz com Deus, é em virtude de você já não ser mais inimigo de Deus, é em virtude dessa inimizade com Deus, ela acabou-se na cruz. É por causa então dessa reconciliação com Deus, que você tem paz com Deus. A partir dessa paz com Deus, você pode então experimentar uma paz na sua vida, uma paz experimental. A paz de Deus, ela não é afetada pelas circunstâncias, mas ela triunfa sobre qualquer dificuldade, sobre qualquer momento. Essa
é essa paz com Deus que faz com que você possa experimentar uma paz verdadeira neste mundo, uma paz que transforma tristeza em alegria, medo em coragem, dúvida em confiança. Mas essa paz que você pode experimentar na sua vida, ela é resultado, ela começa, ela tem como princípio, como base, a sua paz com Deus. Salmo 28, verso 7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com meu canto o louvarei. Essa paz que podemos experimentar na nossa vida, ela só pode ocorrer quando você passa a ter paz com Deus. É o que Jesus ele começa dizendo no verso 27: deixo-vos a paz. A natureza dessa paz no qual Jesus ele deixou para nós, ela é de natureza divina. Essa paz verdadeira, ela é divina. Somente quem se reconciliou com Deus em Jesus Cristo pode ter paz com Deus. Somente quem tem os seus pecados perdoados através do sangue de Jesus Cristo se reconcilia com Deus e tem essa paz com Deus. E a partir de ter uma paz com Deus, pode experimentar uma paz nesta vida. Jesus então diz: deixo-vos a paz. Ele continua: a minha paz vos dou. Aqui temos Jesus como a origem da paz verdadeira. Jesus ele diz que é a paz dele no qual ele está dando. Somente Jesus ele pode nos dar a paz verdadeira, visto que Jesus ele é conhecido como Deus da paz. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, o verso 16 diz: ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz, de toda a maneira, o Senhor seja com todos vós. Jesus ele faz essa promessa aos seus discípulos em meio ao caos, em meio ao momento que eles estão conturbados, entristecidos, que eles estão se refugiando ali no cenáculo, eles estão com medo, visto que Jesus disse que a sua partida estava próxima, que ele iria voltar para o Pai. Os discípulos estão então perturbados. Jesus promete essa paz, mas a paz no qual somente Ele pode dar, a paz no qual Ele prometeu. E Ele fala: deixo-vos a minha paz vos dou. E essa paz no qual Jesus Ele promete, essa paz divina, essa paz de origem divina, ela é fruto do Espírito Santo. Nós alcançamos essa paz, nós temos essa paz como resultado de nós termos o Espírito Santo habitando em nossa vida. E por causa do Espírito Santo, que desenvolve o fruto dele em nós, nós temos então essa paz que Jesus promete. Gálatas, capítulo 5, verso 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É no meio das provações, é no meio das tentações, é no meio das dificuldades que nós devemos estar desfrutando desse gozo, dessa paz, como fruto do Espírito Santo em nossas vidas. E podemos então olhar para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 2, o verso 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e aceitou-se à destra do trono de Deus. É em meio ao caos, em meio à dificuldade, em meio aos tremores, em meio às tribulações que nos tiram o sono, Jesus ele promete a paz, mas a paz dele, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. É quando nós olhamos para ele, confiando nele, só assim nós podemos ter essa paz no qual ele
dá. Aquele momento em que Jesus ele reúne os seus discípulos foi a quinta-feira que antecedeu a sua crucificação. E naquela quinta-feira ele prometeu a paz aos seus discípulos. No domingo, 3 dias depois, ele ressuscitou. Ele encontra então os seus discípulos e ele diz, João capítulo 20, o verso 19: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Aquela promessa do cenáculo se cumpriu no túmulo vazio. Jesus então, ele prometeu, em meio ao caos, em meio ao problema, em meio aos corações conturbados, ele prometeu a paz. Deixe-nos a paz. Mas a paz do qual Jesus prometeu foi a paz do qual ele nos dá. A paz dele, que é o fruto do Espírito Santo. A paz que se cumpriu no túmulo vazio. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele continua: não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus aqui, ele faz um contraste em relação à paz do qual ele está prometendo nos dar, com a paz no qual o mundo pode proporcionar. A verdadeira paz, a paz no qual Jesus ele nos dá, diferente da do mundo, a paz de Jesus Cristo é a paz divina, é a paz verdadeira, contrária à paz que o mundo pode dar. Pessoas ímpias que vivem nesse mundo, que não se reconciliaram com Deus, que eles estão mortas em suas ofensas e pecados, pessoas que são inimigas de Deus, eles não podem encontrar e desfrutar dessa paz verdadeira, visto que a paz verdadeira que Deus ele nos dá é a paz que é por pessoas que se reconciliaram com Deus, que tem essa paz verdadeira. Jesus ele mostra que as pessoas que não se reconciliaram com Deus, eles não podem ter esta paz, visto que elas são inimigas de Deus, visto que elas estão mortas em ofensas e pecados, visto que elas estão separadas de Deus, e em virtude da sua condição, elas não podem ter essa paz verdadeira. Jesus faz esse contraste: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, mas a paz que eu vos dou, o mundo não pode dar. Pessoas ímpias, que vivem no mundo sem Deus, são inimigas de Deus por natureza, por isso não podem ter paz com Deus. Colossenses capítulo 1, verso 21 diz: a vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Pessoas ímpias, pessoas separadas de Deus, pessoas que por natureza estão afastadas de Deus pelos seus pecados, elas não podem ter a paz. Elas têm uma paz que ela é ofertada pelo mundo, mas essa paz é uma paz passageira, é a paz da autoindulgência, a paz do materialismo, a paz do abuso das substâncias, é a paz da religião falsa, é uma paz de uma série de outros subterfúgios, mas não é a paz verdadeira. A Bíblia, ela enfatiza muito, mostrando que a paz do mundo, ela não é uma paz real. Isaías, capítulo 48, verso 22 diz: mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 6, o verso 14 diz: e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Essa paz que o mundo oferece, essa paz que é em virtude
de algumas circunstâncias, ou como de ausência de algum problema, essa paz não é a paz divina, essa não é a paz que Deus dá, essa é a paz superficial, essa é a paz em contraste com a paz verdadeira. Pessoas, por estarem separadas de Deus, elas não têm a paz verdadeira. O apóstolo Paulo, ele escreveu sobre os incrédulos, que não conhecem o caminho da paz. Romanos, capítulo 3, o verso 17 diz: e não conhecem o caminho da paz. No fim dos tempos, os incrédulos irão buscar a paz, mas encontrarão somente destruição. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 3 diz: pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. A razão pela qual as pessoas sem Deus, as pessoas que estão separadas de Deus, em virtude dos seus pecados, em virtude da sua iniquidade, o motivo pelo qual essas pessoas não têm a paz verdadeira, o motivo não é emocional, o motivo não é por causa das circunstâncias, o motivo não é psicológico, o motivo pelo qual essas pessoas não têm a paz verdadeira, o motivo ele é teológico, ou seja, porque essas pessoas não se reconciliaram com Deus, porque elas não tiveram o perdão dos seus pecados lavados através do sangue de Jesus Cristo, porque elas não foram justificadas em Cristo Jesus, e por elas não se reconciliarem com Deus, elas não têm a paz verdadeira. O motivo pelo qual as pessoas não têm a paz no qual Jesus dá, a paz no qual é diferente da paz que o mundo oferta, é porque essas pessoas estão separadas de Deus. Jesus ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E ele termina então dizendo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui nós temos o resultado dessa paz no qual Jesus ele dá, a paz no qual nós encontramos em Jesus Cristo, a paz que nós encontramos tão somente em Deus, ela resulta em tranquilidade na alma. Agora veja bem, não obstante Jesus ele ter nos prometido essa paz, não obstante ele ter garantido que nós teríamos essa paz verdadeira, essa paz no qual só ele dá, essa paz que é diferente do mundo, essa paz real, essa paz divina, não obstante ter sido uma promessa, nós temos que nos apropriar desta promessa. Agora veja bem, apropriar-se da promessa de Deus não é uma barganha, mas sim é exercitar fé. Apropriar-se dessa promessa não é através de esforço, é através da fé. O que Jesus ele diz aqui no verso 27 é a mesma frase, letra por letra, do que ele disse no verso 1. Aqui ele diz, no verso 27, não se turbe o vosso coração. No capítulo 14, o verso 1, ele diz a mesma coisa: não se turbe o vosso coração. No capítulo 14, o verso 1, quando Jesus então reúne os seus discípulos, que estão ali conturbados, que estão ali apavorados, que estão ali tensos, porque Jesus disse que a sua partida estava próxima, que ele iria voltar para o Pai. Os discípulos estão inconsolados, em meio ao caos do seu coração. Jesus então diz para eles: não se turbe o vosso coração. E o meio pelo qual Jesus ele usa para confortar, para apaziguar, para trazer então paz aos seus corações, é o fato deles crerem nele, crer no
no Senhor Jesus Cristo é suficiente para que haja paz em nossos corações. Crer no Senhor Jesus Cristo é o que Ele diz que basta para que nós tenhamos paz. Ele diz no capítulo 14, o verso 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus, Ele é suficiente. A fé nele, a confiança nele, crermos nele, colocarmos então toda a nossa esperança nele, colocarmos nele a nossa esperança, a nossa fé. Isto é suficiente para apaziguar os nossos corações. Jesus então ele usa as mesmas palavras no capítulo 14, verso 1, aqui no verso 27 ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, crê nele, confie nele, exercite fé nele. Isto é suficiente para te dar paz em meio ao caos, em meio aos problemas, em meio às tribulações, em meio a qualquer circunstância no qual nós podemos passar. Termos fé nele. O que Jesus ele está dizendo não é que nós seremos livres das tribulações, não é que nós seremos livres das perseguições, não é que não haverá sobre nós as perseguições, visto que logo em seguida Jesus ele foi traído por Judas, ele foi negado por Pedro, logo em seguida ele foi crucificado, logo em seguida os romanos sobre ele deram 40 chicotadas, ele foi transpassado, ele foi para a cruz. Mas em meio a qualquer circunstância, ele tinha a paz que excede todo o entendimento, a paz que o mundo não dá, a paz que é dele. Deixe-nos a paz. Ainda que essa seja uma promessa, você tem que tomar posse, se apropriar-se dela. E a forma de você se apropriar-se dessa fé não é pelo esforço, não é pela barganha, é pela fé. Creia. Filipenses capítulo 4, no verso 6 e o verso 7. No verso 7, Jesus ele promete a paz. Filipenses 4, verso 7, ele fala sobre a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A palavra que Paulo usa aqui no verso 7 de Filipenses capítulo 4, a palavra guardar, é um termo militar, no qual se refere aos guardas, acampando-se, fazendo guarda em volta do nosso coração. Essa é a promessa. Ele irá proteger o nosso coração das dúvidas, das angústias, dos intempéries da vida, das tribulações. O seu coração será guardado, será protegido, guardas ao redor dele, trazendo para você esperança, tirando qualquer dúvida. Mas no verso anterior, no verso 6, ele nos manda orar: não estejais inquietos por coisa alguma, antes, ao invés da sua inquietação, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Quando você ora, quando você confia, quando você então coloca fé no Senhor Jesus Cristo, aí o verso 7 diz: então a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa é a paz no qual Ele promete. Você entrega a ansiedade e a paz assume o seu posto. Jesus então lhe diz no verso 27: deixe-vos a paz. Esta paz que Ele promete para nós é de natureza divina. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Ela é de origem divina também. É a paz no qual Jesus Ele dá. Essa paz é um contraste em relação à paz do mundo. É uma paz verdadeira. É a paz no coração, independente das circunstâncias. Ela é alcançada pela
fé, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, confie em Jesus Cristo, Ele é suficiente, Ele é suficiente para apaziguar, para tranquilizar, para trazer paz ao seu coração. Ele é suficiente. Jesus, o próprio Deus encarnado em Jesus Cristo, Jesus, o Filho de Deus, Ele é suficiente para trazer paz ao seu coração. Para concluirmos, João capítulo 16, o verso 33: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo tira a paz dos homens e nos traz problemas. Jesus dá paz aos homens em meio aos maiores problemas. A promessa que Jesus ele fez aqui no cenáculo, naquela quinta-feira, João capítulo 14, o verso 27, ela se cumpriu no túmulo vazio. Ele diz: eu venci o mundo. Ó Deus, maravilhoso é o teu santo nome, bendito é o nome do Senhor, porque temos, ó Pai, o teu Espírito, e por termos, ó Pai, o teu Espírito, nós temos esse fruto, o fruto do teu Espírito, essa paz que excede todo entendimento, nós sermos, ó Pai querido, pelo Senhor protegidos e guardados, não obstante, ó Pai querido, qualquer circunstância, que a tua promessa venha sobre nós, a tua paz, essa paz verdadeira, no qual o Senhor prometeu. Pai, ajuda-nos a confiar em Ti, a olharmos para Ti, a termos a esperança no Senhor, a não tirarmos os olhos da cruz, de um Deus que nos ama. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, Pai querido, a olhar para Ti. Eu oro a Ti, ó Pai, pedindo que verdadeiramente essa paz venha sobre cada um de nós. Eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém.